Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Para entender melhor como que aboliu a morte, mas a morte ainda está aí de pé, né? Vamos falar assim, desses termos. Quando um prédio é condenado, eles põem aquelas faixas em volta, tal, não pode entrar ninguém, começa a tirar um monte de coisa de lá, tal, ele vai ser demolido, vai ser implodido. Aí vem lá uma empresa de engenharia, começa a furar as colunas, os pilares, tal, e enfiar dinamite, explosivos. E eles têm todo um estudo, né, para poder, às vezes o prédio está no meio de dois edifícios, ele não pode cair para o lado, não pode cair na rua, ele tem que se desmanchar assim e virar um montão de entulhos. Então o que eles fazem? Eles estudam toda a estrutura do prédio, eles vão colocando nos lugares certos, né? Aí é tudo ligado com fio, um monte de fio, ligando aqueles explosivos, tal, tem todo um sistema. Aí quando chega o dia da implosão, o cara lá aperta um botão. O que o prédio faz? Bum? Não. Porque se fizer bum, vai voar pedaço para todo lado, vai tombar, vai cair, vai destruir a vizinhança inteira. Não. Ele começa uma sequência de explosões que vai fazendo tum, 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 e o prédio vai desmontando, ele vai é como se eles tivessem inventado um elevador do edifício, né? O elevador do edifício que desce até o térreo, né? Tum, 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 e o prédio vai e vira um monte de entulho. Não cai para um lado, não cai para o outro, não espirra pedaço para todo lado, não. Eles fazem cair no mesmo lugar. O prédio, ele se desmancha, porque os explosivos são feitos assim para fazer isso, né? Então, nós estamos no meio, né, depois que Cristo morreu e aboliu a morte, e venceu a morte, nós estamos nesse caso, porque vai acontecer ainda de nós enxergarmos isso como realizado. É que nem quando ele venceu Satanás na cruz. Com sua morte ele venceu o diabo, não é? Mas o diabo está aí, aprontando as deles. Mas nós estamos protegidos agora do diabo. Porém, chegará um momento em que esse diabo vencido, esse Satanás que já foi vencido, será lançado no lago de fogo. Mas isso aí vai chegar lá e já é só consumação de uma sentença que já foi dada. É como no sistema judicial, né? O cara é preso por um crime, aí ele é julgado, aí tem toda a série de coisas, aí ele é condenado. Aí o juiz dá a sentença, vai ser condenado à morte. Mas até ele morrer, tem um tempo. Não é que o juiz fala assim, condenado à morte, e já levanta da cadeira de juiz e dá um tiro no réu. Não é assim que funciona. Ele já está condenado à morte. Ele já está morto. Para todos os efeitos, já está morto. Mas tem todo um processo até chegar a hora que ele vai lá ser fuzilado, ou ser envenenado, ou ser enforcado, e aí vai acabar realmente a vida dele. Então nós estamos nesse processo. Agora, o que Paulo fala aqui pode ajudar. No versículo 12, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso aqui está falando mais da questão das recompensas, dos galardões, né? Que Paulo não duvidava que no final ele ia receber exatamente aquilo que tinha sido aquilo que estava no contrato. É quando você compra alguma coisa. Você compra um prédio em construção. Compra na planta, se fala, né? Compra na planta. Você confia de uma série, claro que os homens são falhos, né? Pode falir a empresa, aquela coisa toda. Mas vamos dizer em condições normais de temperatura e pressão. Você confia que um dia você vai morar num apartamento que, se você olhar para mim, se você nem vê ainda, porque só está na planta, está no alicerce só. Mas você confia porque está escrito na escritura. No contrato que você comprou, está lá esse apartamento, né? E nós temos um contrato, Deus fez um contrato conosco, que Ele vai nos entregar no final. Então nós não podemos duvidar, nós não podemos questionar. Nós temos que descansar, ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda. Porque a maioria dos santos do Antigo Testamento não entendiam nem metade do que a gente entende hoje.
e ainda assim eles confiavam. Você vê isso em Hebreus capítulo 11. Olha que interessante. Depois de falar de uma série de homens e mulheres de fé, no versículo 39, o capítulo 11 inteiro fala de fé, de confiança em Deus, na sua palavra. Aí no versículo 39, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que quer dizer isso daí? É que toda essa vida de fé que eles levaram ainda dependia de uma obra que Deus iria fazer em nós. Em nós. O cumprimento da promessa para eles dependia também daquilo que Deus iria fazer em nós. Eles nunca puderam desfrutar de uma consciência totalmente livre do pecado, porque não tinha sido feito um sacrifício ainda. Eles creram, eles compraram o prédio na planta e para pagar em prestações, vamos chamar assim, né? Então eles não viam ainda o apartamento. Eles não estavam vendo o prédio pronto. Mas nós olhamos para trás e vemos já a obra executada. Eles não conseguiam ver a obra executada. Nós já olhamos e vemos a obra executada. Então nós podemos ter uma certeza que eles não tinham ainda. Eles não tinham. Eles tinham fé que a obra seria executada, mas eles não tinham nenhuma evidência disso, e nós temos, porque a obra foi executada. Eu entendo que tudo nós não vamos realmente compreender enquanto estivermos aqui nessa vida, e principalmente quando nós estamos carregando esse cadáver, que é o nosso corpo de carne, que ele é um cadáver já. A gente sai por aí arrastando ele, porque ele não é ele que vai... Não é nessa condição que nós vamos viver com esse corpo para sempre. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós temos as falhas que são inerentes a esse corpo, que ainda veio da velha ordem de coisas, do velho Adão, né? Embora o nosso velho homem já tenha sido crucificado, tenha sido morto, a nossa carne ainda está aqui. E quando nós deixamos ela colocar as asinhas de fora, ela nunca faz coisa boa, né? Não sai coisa boa. Então é importante nós entendermos o seguinte: Deus é fiel. Quando a gente sabe que os nossos pecados foram todos perdoados, então nós temos uma consciência livre de pecado. Nós pecamos, eventualmente pecamos sim, porque a nossa carne ainda está aqui. E ela é terrível, né? Tem uma música sertaneja, acho que antigamente, fala assim: a mardita pinga que me atrapalha, a mardita carne que me atrapalha. Então ela ainda está aqui. Então nós pecamos, confessamos ao Senhor, perdemos a comunhão, não perdemos a salvação, perdemos a comunhão, restabelecemos a comunhão com o Senhor pela oração, pela leitura da palavra, pela confissão do pecado. E vamos andando assim, aos trancos e barrancos, né? Esse carrinho nosso aqui tem uma roda torta. Uma hora ele parece que vai, outra hora ele parece que fica. Mas qual é a grande diferença? O crente não tem medo da morte. Não digo que o crente não tenha medo do sofrimento. Por exemplo, eu tenho medo se precisar ficar no hospital com o negócio de enfiar na boca lá, bombando oxigênio dentro de mim. Eu tenho medo de passar por uma situação dessa. Eu me preocupo com isso, eu tenho medo de levar um tiro, de ficar aleijado, de ficar cego. Eu tenho medo dessas coisas, de coisas que possam acontecer e levar à morte. Nós temos que ter medo até do sofrimento, porque isso é instintivo. Se eu não tivesse medo do sofrimento, eu não ia mais usar elevador, né? Eu estou no segundo andar do prédio, saio pela janela. Ia ser uma vez só. Ia ser uma vez só. Porque o medo nos protege. O medo nos protege para não fazermos burrada, né? Então, mas medo da morte, eu posso ter medo da passagem, do processo de morrer. Mas da morte em si, não.
Não. Eu vi minha mãe morrer. Minha mãe, um dia antes, ela falava assim, filho, estava no apartamento dela, né, a janela aberta, não tinha mais nada o que fazer com ela, porque ela já estava câncer, totalmente tomada de câncer, tomando remédio para dor direto, tinha uma bombinha, até que ficava bombeando de tantos em tantos minutos, dava uma injeção de morfina, mas nos últimos dias ela estava totalmente lúcida, só que no último dia que ela já ficou meio inconsciente. Mas ela falava, meu filho, tá vendo a janela ali? O senhor vem me buscar por ali. Ele vem ali, ele vai me buscar, vem pegar por ali e me levar para o céu. E aí ela pediu para minha irmã, abriu a porta do guarda-roupa, falava, vem na frente da cama, estava na cama, né? Um guarda-roupa bem na frente, abre a porta ali. Aquele vestido ali, tá vendo? Aquele outro ali, não, aquele ali, isso, esse aí. Separa ele que eu quero ser enterrada com ele. Então você vê a maior tranquilidade. Ela não tinha medo de morrer. Ela não tinha medo, ela sabia para onde ela ia. Ela tinha confiança, ela falava que nem podia falar Paulo aqui, porque eu sei em quem tenho crido. Não é assim, eu confio no meu taco, né? Como a pessoa fala assim, eu confio no meu taco. Não, meu taco não serve para nada. Eu confio nele que me salvou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Então, aí muda a coisa de figura, porque nós estamos passando por um tempo agora. Hoje eu até postei uma foto de aquela bola de arame que usa no bingo. Tem as bolinhas, tudo dentro do bingo, aquele negócio de arame, que o cara vira a manivela lá, blá, 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 aí aperta o gatilho, cai uma bolinha. Número não sei o que, ou letra não sei o que, tal. Ele fala a bolinha e a turma lá preenche a cartela, tal. Ou Loteria Federal, né? Ele sorteia, tem várias daquelas bolas, lá eles sorteiam o número do bilhete que vai ganhar o prêmio. Eu estou vendo o mundo hoje que parece estar assim, então, uma grande bola dessa, e Deus está apertando lá, usando o Covid para apertar, e as bolinhas saindo na canaleta, e um após outro sendo chamado para entrar na eternidade. Então, as pessoas que não se deram conta ainda estão perdendo o passo, porque está acontecendo o tempo todo. Nós estamos no meio de um festival de bala perdida. Você nunca imagina quem é o próximo. Serei eu o próximo? Será o meu vizinho? Será meu filho? Será meu primo? Meu amigo? Quem é o próximo? Mas vai ter o próximo. Porque está assim, as bolinhas estão caindo. E aceleraram agora com essa nova cepa aí. Eu costumava olhar na tabela de Limeira, Covid de Limeira, né? As internações, tá? Hoje eu assustei, hoje está tudo, UTI 100% de ocupação, quarto 100% de ocupação, ou seja, se eu ficar doente não tenho ali. Percebe? E mortes, aí tem a linha da morte, né? No começo da pandemia, eu olhava lá e falava assim, morreu puxa, morreu morreu dois, no dia seguinte, hoje não morreu nenhum e tal. Hoje é assim, um dia tem 6, outro dia tem 7, outro dia tem 4, outro dia tem 5, outro dia tem 8. Está assim, por dia. Por dia. Então uma pessoa que ainda não caiu a ficha de que pode cair a bolinha dela a qualquer momento, ela é tola, completamente tola. Porque se ela não tem a certeza da sua vida eterna, a certeza de onde vai passar a eternidade, esse lugar que ela pode entrar a qualquer momento, e não é para uma doença longa. A gente vê alguns, uma semana o cara está morto. Alguns não chegam nem a ser atendido. Morre na maca da ambulância, chegando no hospital. Então, quem ainda não se preparou é louco. Quem ainda não se preocupou com a sua vida eterna, com onde vai passar a eternidade, é tolo. É tolo. Está perdendo tempo. Porque se a primeira onda do Covid ficou conhecida por matar velhinho em asilo, né? A maioria das pessoas eram mais de 60, 70, 80 anos que ia embora. Os asilos, morria um monte de gente no asilo e tal. Agora, meu amigo, agora é adolescente que está morrendo. Agora é pessoal na faixa dos 20 anos, dos 30, dos 40 anos. Hoje morreu
um jovem de 45 anos, né? Só jovem, irmão de um irmão que congrega conosco aqui em Limeira. Ele também se converteu antes de morrer e está com o Senhor agora. Mas são jovens que estão morrendo agora. Então o que alguém que está me escutando agora não parou para pensar ainda? Não está acreditando ainda? Está negando que é real isso daí? Porque antes você podia falar assim, eu tenho medo de morrer num acidente de carro, então não saía na rua. Não andava de carro ou qualquer coisa assim. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Você pode até se trancar em casa. Eu estou há 1 ano em casa. Não posso sair porque eu tenho problema de coração. Tenho meu filho que é deficiente. Mas eu sei que entra. O pedreiro teve que entrar aqui, a empregada vem 2 vezes por semana, tem elevador no prédio, tem uma série de maneiras de se pegar o vírus. Mas eu sei que se acontecer, estou na mão do Senhor. E aí, para quem eu vou? Eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E você que me escuta e não sabe em quem você tem crido? Eu creio muito em Nossa Senhora da Aparecida. É? E o que ela vai fazer com você? Levar você nadar no rio lá de onde foi pescada a estátua? Não tem isso aí, não existe isso. É só em Cristo que você encontra a segurança da salvação eterna, porque Ele morreu, Ele derramou sangue para nos limpar de todos os nossos pecados. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Realmente, isso aí é a segurança de todo o que crê. Esses acontecimentos, eles são normais. A gente devia se espantar se não tivesse acontecido, não estivesse acontecendo nada. Porque desde que Adão caiu em pecado, o mundo começou a deteriorar. Deus tentou, de uma outra maneira, né, com o dilúvio, eliminou os homens ímpios da terra, mas logo estava tudo de novo, mostrando que não tem conserto, o ser humano não tem conserto, este mundo não tem conserto. Então o Evangelho não é uma mensagem de melhoria do mundo. Pessoal, vamos trabalhar para melhorar esse mundo. Não. O Evangelho é uma mensagem de resgate. O Evangelho é o seguinte, pessoal, o navio está afundando. Quem quiser se salvar, entra aqui nesse barco. Esse é o barco que vai salvar. Esse é o Evangelho. Não tem nada a ver com o conserto do navio, arrumar o navio, melhorar o navio, nada. Nem esperar que vai chegar no fim da viagem naquele navio. Não vai. É cair fora do navio. Agora, claro que durante a história do mundo, acontecem muitas coisas que atrapalham bastante a vida das pessoas. Guerras, por exemplo, né? Quando o pessoal fala do coronavírus, matou acho que 2 milhões de pessoas, ou 3 milhões já, no mundo inteiro. No Brasil foram 300 mil. Agora, pensa na gripe espanhola, que acredita-se que ela matou mais de 50 milhões de pessoas, e alguns falam até em números de 100 milhões, uma coisa assim. É tipo matar todos os brasileiros, ou metade dos brasileiros, ou matar alguns países aí que tem uma população menor. Então foi muito pior. A gripe espanhola foi muito pior. Não existia penicilina. A penicilina estava sendo experimentada ainda naquele tempo. Não existia nada que existe hoje, né? Então foi muito pior. Só não foi pior porque não havia tantas viagens aéreas. A gripe espanhola se espalhou através dos marinheiros, né, que voltaram os soldados que voltaram das batalhas da Primeira Guerra Mundial, porque ela começou logo no final da Primeira Guerra Mundial. Então os soldados que voltavam para casa traziam a gripe espanhola. Por isso que ela se espalhou pelo mundo todo. Foi uma pandemia também. Uma epidemia global, né? Mas essa foi uma das coisas terríveis que aconteceu. Outras coisas terríveis acontecem localmente sempre, né? Você vê os tsunami, os vulcões, os terremotos. Tem terremotos que matam muita gente. Milhares de pessoas. Aquele tsunami que teve lá no Oriente, em 2004, em dezembro de 2004, matou milhares de pessoas. Foram milhares de pessoas que morreram.
mas foi localizado. A gente não sente porque é localizado. Agora a pandemia está global. Mas mesmo assim, a pandemia global, ela não é sentida de igual maneira em todos os lugares do mundo. Agora, isso é o quê? Primeiro, porque o homem é inimigo de Deus, sempre foi. Segundo, porque quando Cristo veio ao mundo, o que fizeram com ele? Expulsaram ele do mundo. Agora, você expulsa o dono do condomínio, como é que você acha que vai ficar? Vai virar bagunça. E virou bagunça. Então nós vemos, a pior parte dessa pandemia é você abrir o Twitter ou os jornais e ver o pessoal politizando a doença, ver o pessoal querendo ganhar vantagem, roubando, inclusive roubando aparelhos, roubando vacina. Esse é o ser humano. O ser humano é assim. É um salve-se quem puder. Então, nunca pense que Deus está falando assim, agora Deus está castigando o mundo. Não, o mundo já está castigado. O mundo jaz no maligno. Essa questão de Deus estar castigando o mundo já está resolvida. O mundo já foi endereçado para destruição. É só questão de tempo agora para se cumprir isso daí. Mas já não tem jeito. Não tem volta. O que deve ser feito agora? Agarrar a tábua da salvação, que é Cristo Jesus. Ok? É que muita conversa pentecostal aí, muita interferência no rádio, né? É muita gente falando bobagem ao mesmo tempo, que você vê por aí em todo lugar. Um aí marcou para dia 30, falou, cuidado não sair de casa dia 30, que as pessoas vão sair de casa e cair mortas na calçada. Isso aí toda hora tem. O ano passado saiu um filme, o ano retrasado, um filme lá que as pessoas saíram na rua e eram mortas, né, por espíritos, alguma coisa assim. Aí já veio um lá, profetizou que ia acontecer aquilo num dia tal. É que todo mundo esquece, né? Ninguém vai na casa dele e bate lá e fala assim, ô Zé, como é que é? Você falou que ia acontecer aquilo, né? Não teve aquele pastor lá, poucos anos atrás, nos Estados Unidos, que profetizou o fim do mundo? Aí todo mundo começou a vender tudo que tinha e ficar nas ruas pregando o fim do mundo. Gente pediu demissão do emprego, separou da família, todo mundo esperando o fim do mundo. O mundo acabou para ele depois, né? Porque ele teve acho que foi um aneurisma, acabou morrendo o tal do pastor lá, o mundo acabou para ele. Mas nessas horas, o que não faltam são os profetas, os falsos profetas, para assustar. Agora, se o cara fala para mim, fala assim, olha, Deus revelou que dia 30 de março você vai cair morto. Eu falo assim, daí? Se Deus quiser, né? O cristão não está preocupado com a morte. É isso que é importante entender. Eu me lembro, tinha um irmão chamado Avelino Chaves. O Avelino visitou muitas vezes o Brasil, nos ajudou bastante no começo, que os irmãos começaram a congregar aqui. Ele vinha da Bolívia. E o Avelino, a última vez que ele veio ao Brasil, ele estava muito doente, ele tinha doença de Chagas. Então o coração dele estava enorme, não é? Então ele ficou na minha casa e ele não falou nada que ele estava doente. Quando ele chegou, que nós descobrimos dele que ele contou que estava doente, mas doente que eu falo é assim, prestes a morrer. Aí, às vezes eu saía com ele assim em algum lugar, na rua, deixava o carro, saía andando, eu tinha que esperar ele, porque eu dava alguns passos, ele parava. Ele parava para tomar fôlego, daí ele saía andando devagarinho, parava para tomar fôlego, porque meu coração não estava mais dando conta de bater. Aí eu peguei e levei o Avelino no médico, que é um médico, inclusive, eu estudei com ele no tempo de ginásio, colegial. Aí ele examinou o Avelino e o médico ficou aterrorizado. Fez o eletro nele, fez exame, assim, daí sentou na mesa, chamou, sentei eu, o Avelino do meu lado. Aí o médico falou assim, seu Avelino, tem que dar uma notícia muito ruim para o senhor. Oh, pues, puede hablar, sin problema, não tem problema. Seu Avelino, o senhor está morrendo. O senhor pode morrer a qualquer momento. O Avelino, sim, não há problema, não há problema. Não, o senhor não está entendendo.
é muito grave, o seu coração está quase parando, o senhor vai morrer a qualquer momento, pode morrer agora até. Oh, seria bueno, não? Bueno estar com mi senhor, encontrar mi esposita no céu. Não, o senhor não está entendendo. Aí o médico começou a ficar nervoso. Eu falei pro médico, ele está entendendo, sim. Ele está entendendo, ele sabe que vai morrer e vai para o céu. E daí? E daí ele, inclusive, piorou depois disso. Precisou ser internado na Santa Casa aqui de Limeira, ficou uns dias internado, deram um monte de coisa para ele lá, para ele poder viajar de volta, né? Aí ele viajou de volta e depois que chegou lá, poucos dias depois já morreu. Porque ele realmente estava morrendo. Mas a surpresa do médico foi a coisa mais interessante. O senhor Avelino, o senhor não está entendendo? Estou entendendo, sim. Estou entendendo, vou estar com o meu senhor. Estou entendendo. Isso é um cristão. Esse é um cristão. Não... o mundo está assim, vai acabar amanhã o mundo. Que acabe. Que acabe. Lembra de pegar minhas coisas lá da geladeira e pode levar para você comer para não estragar, tá? Mas que acabe o mundo. Isso eu diria para um incrédulo, né? Eu diria para um incrédulo. Pode ficar com tudo. O mundo pode acabar, você fica com tudo. Mas é isso. A percepção do cristão é diferente do incrédulo. Esse pessoal, esses tolos que estão fazendo profetadas por aí, querendo assustar, e tem irmãos e irmãs que escrevem para mim apavorados. Apavorado com o quê? Que vai acabar o mundo? Que vai morrer todo mundo? E daí que vai morrer todo mundo? Esperava o quê? Que fosse ficar plantado aqui 1000 anos? Não. É assim que funciona. A gente morre e outro vem no lugar. É assim, tem um ditado italiano que diz assim, morto um papa se faz outro. Nem o papa é insubstituível. É isso aí, Alexandre. Você matou a charada. É exatamente isso. Toda essa obsessão pelo Antigo Testamento que tem nas igrejas pentecostais e neopentecostais, porque estão correndo atrás de atrás de curas, atrás de prosperidade no mundo, atrás de bênçãos terrenas, estão correndo atrás de tudo isso. Então, quando enxergam e começam a ver o mundo desmoronando, aí ficam desesperados. Mas o problema é que estavam olhando para o lado errado. Não estavam olhando para o Senhor. Se estivessem olhando para o Senhor, esses ventos de doutrina, de falsas profecias, ia fazer assim com o ombro. Ó. Aquele que faz assim, mas você não sabe o que vai acontecer, amanhã vai acabar o mundo. Balança o ombro assim, dá de ombros porque... E daí? E daí? Esperava o quê? Né? Então é muito importante isso. O problema está lá atrás, como bem citou. Está nessa obsessão pelo Antigo Testamento, que realmente lá eles estavam preocupados com a terra, com o mundo, a terra, com os bens terrenos. Então os castigos que vinham realmente atrapalhavam tudo, né? Mas o cristão tem outra cidadania agora, outra vocação, sua vocação é celestial. Alguém perguntou aqui que um pastor falou que o cristão nesse tempo tem que estar com os 2 pés dentro da igreja. O que eu acho disso? Eu acho que ele não quer perder a boquinha, né? Ele não quer perder a arrecadação. Que estão desesperados, esses pregadores aí que têm grandes templos, né, que são caríssimos, de manutenção caríssima, eles estão desesperados, estão indo para Brasília, querendo forçar o presidente a abrir os templos, a não deixar acontecer nada disso, que Por quê? Dinheiro. Dinheiro. Não tem acreditado que tempo é dinheiro? Tem outro ditado que é templo é dinheiro. Então, esse pessoal nem sabe o que é igreja. Acha que igreja é templo. Igreja é organização religiosa. Não sabe o que é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Tem nada a ver com templo. E o templo cada salvo por Cristo é templo do Espírito Santo. Então, realmente, se você não passa uma borracha em tudo que aprendeu dentro da religião cristã, católica ou protestante, não vai entender a verdade. Não vai entender isso que Paulo vai falar depois, que a gente poderia deixar para a próxima semana, quando ele fala, no versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras, ou sã doutrina. Conserva o modelo das sãs palavras, ou da sã doutrina, que ouviu dele, de Paulo. Nenhum salvo por Cristo será deixado.
Se ela creu no Senhor Jesus Cristo, ela recebeu a salvação, ela está salva, ela tem a vida eterna, ela faz parte do corpo de Cristo. Nenhum salvo será deixado. O noivo não deixará nenhum pedaço da noiva para trás. Ele não sairá daqui e falará assim, cadê o dedinho da noiva? O dedinho eu larguei para trás, não gostei do esmalte que ela usava. Não. Ele vai levar a noiva inteira, não vai ficar nenhum salvo para trás. Agora, sonho, não ligue para sonho, porque eu já tive cada sonho que, é só não comer muito antes de dormir, aí você evita ter sonhos muito horripilantes. Mas o sonho é a sua mente que armazena um monte de coisa e depois não sabe como lidar com isso e tenta encontrar um sentido em tudo isso. E aí vem com essas ideias totalmente diferentes. Então não liga para sonho. O sonho não deve nos abalar de jeito nenhum. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.